João 5, 6 e 7 diz assim: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Vamos sentar em nome de Jesus. Queridos, o texto diz que Jesus ele vai a Jerusalém, e ele vai a Jerusalém por ocasião de uma festa. Mas o interessante, esse texto é recheado de coisas interessantes, mas é que Jesus ele vai para uma festa, mas ele não fica na festa. Ele vai a uma das portas de entrada de Jerusalém, chamada Porta das Ovelhas. E ali também ficava o tanque de Betesda, ou o tanque da misericórdia, casa de misericórdia. Diz a Bíblia que naquele lugar ficavam coxos, aleijados, e que um anjo agitava as águas, e o primeiro que chegasse até aquelas águas, ele era curado. Isso é o plano de fundo. E o texto, ele vai nos apresentar um homem paralítico há muito tempo, que estava ali à beira daquele tanque. Mas o mesmo texto, ele também mostra Jesus, que diz a Bíblia que vendo o paralítico deitado, disse: queres seres curados? É uma tradução: queres seres sãos? E é interessante que esse texto ele mostra duas visões de Jesus da mesma situação. Isso é bem comum. Vou te explicar. A primeira visão, Jesus ele tem uma visão humana, que o texto diz assim: olha, vendo-o deitado. Então Jesus tem uma visão humana e viu aquele paralítico deitado. A segunda visão que Jesus teve foi uma visão já dada por Deus. Porque ele, como homem, ele vê aquele homem deitado. Mas com a visão de Deus, ele já olha e pergunta: quer ser curado? É interessante isso, porque Jesus ele tinha essa visão de homem, mas também ele tinha a visão de revelação, uma visão de revelação dada direta pelo Pai. E a Bíblia vai mostrar por várias vezes esta realidade da natureza humana em harmonia com a realidade divina. Com a natureza humana, como homem, Jesus ele vai descer ali ao Jordão para ser batizado por João Batista. Mas diante da realidade divina, João Batista ele tem uma palavra e diz que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, porque eu batizo com água, mas ele vos batizará com fogo. Jesus, na sua natureza humana, ele andava de cidade em cidade, ensinando o caminho, mas diante da realidade divina, ele dizia: eu sou o caminho e a vida. Jesus, com a natureza humana, diz a Bíblia que ele teve sede e pediu água a uma mulher samaritana, mas diante da realidade divina, ele dizia: aquele que tem sede, venha a mim e beba da água da vida. Diante da realidade humana, quando ele recebe a notícia que seu amigo está morto e chega na casa de Marta e Maria, e esse era o quarto, diz a Bíblia que Jesus chorou. Mas diante da realidade divina, ele chega diante daquele sepulcro e aí ele ergue seus olhos ao alto e diz: Lázaro, sai para fora. A Bíblia mostra por várias vezes essa realidade. Mas eu quero que você escute algo muito importante nessa noite. Lá na cruz, acabou. Lá na cruz acabou a natureza humana. O que é isso? É importante, pastor? O importante é que agora existe somente a natureza divina. E o que é melhor, a natureza divina pronta para agir de forma sobrenatural
Mas Jesus pode nos dizer essa noite que Ele está pronto para agir na tua vida e mudar a sua história. Você crê nesse nome de Jesus? Você crê que a tua história pode ser mudada hoje? Porque o Jesus que é Deus, Ele está pronto para isso. Ele está pronto para realizar uma maravilha na tua vida e de fato marcar esse mês de agosto como o melhor mês do ano da tua história, como o melhor mês da tua vida, em nome de Jesus. Jesus, ele se aproxima daquele homem e faz uma pergunta simples, até óbvia, mas ele faz: queres explicação? Queres ficar curado? E aquele homem, julgando a Bíblia, penso eu, deve ter nos seus olhos, olhado para aquele homem e fazendo aquela pergunta. E antes de responder, quando passou pela sua cabeça, de repente ele pensou assim: se eu estou aqui, lógico que é. Mas interessante que aquele homem, de repente, traz gesto de Jesus. Ele olhou para Jesus e falou assim: Senhor. Ele reconheceu alguma autoridade naquele homem que falava com ele. Ele reconheceu alguma coisa naquele homem, então ele começa a responder aquela pergunta que, embora pudesse parecer óbvia, ele vai dizer: Senhor, não tem ninguém que, ao agitar a água, me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou descer, outro desce antes de mim. Eu quero nessa noite convidar você a observar a resposta desse homem. Ou melhor, eu quero convidar você nessa noite a observar 4 erros na resposta desse homem. Erros que eu entendo que eu e você não podemos cometer se o nosso desejo é alcançar nesse mês de agosto grandes feitos de Deus. Primeiro erro daquele homem é que aquele homem ele não soube identificar uma oportunidade. Jesus ele se colocou diante dele e perguntou: queres ser curado? Essa é a pergunta de Jesus. Ele não perguntou o porquê que ele não era curado. Ele não perguntou qual era a situação dele. Ele não perguntou qual era o nome dele. Ele não perguntou nada. A pergunta dele foi simples: queres ser curado? Ele olhou, viu deitado. Deus ministrou no coração dele, porque quem tem intimidade com Deus, Deus revela no estalar de dedos. Então ele tinha intimidade com Deus. Aquele Jesus homem, ele era cheio de Deus, ele era Deus também. Então aquele Deus fala com ele, e ele fala: tu queres ser curado? Só isso. Paralítico pegou em não enxergar a oportunidade contida naquela pergunta. Pode parecer algo simples, mas infelizmente nós, por muitas vezes, também erramos por não enxergar as oportunidades. Por não enxergar as vezes em que Deus, de forma direta, fala aos nossos corações. Tem muita gente assim no nosso meio. Muita gente que não sabe agarrar uma oportunidade. Queria te dizer uma coisa nessa noite: existem 3 tipos de oportunidades. A primeira são oportunidades diárias. Oportunidades diárias são aquelas que Deus nos dá todos os dias para glorificarmos o nome dele. Olha para mim. Eu não sei como é a sua vida, eu não sei como é a sua história, se você é evangélico, se não é evangélico, mas se você é crente em Deus, todos os dias Deus te dá uma oportunidade para glorificar o nome dele. Primeiro, o ar que você respira é uma oportunidade de glorificar Deus. É isso, pastor, você é muito simples, é simples. Dá um Google aí e vê por que existe essa atmosfera que nos dá condição de respirar. Você vai chegar à conclusão que nós só respiramos
tive a condição de respirar. Ah, então é simples, é porque a Terra gira. Pesquisa aí no Google por que a Terra gira. Se o Google te responder, você pode declarar um expert. Eu não tenho resposta. Eu te digo qual é a resposta. Eu te digo que a Terra gira porque Deus assim quer. Então, mesmo que você não acredite em Deus, todos os dias você tem uma oportunidade para glorificar o nome de Deus. Essas são as oportunidades diárias. Aí tem mais um monte. Você está vivo, você está acordado, mais um monte. A segunda são oportunidades especiais. Oportunidades especiais são aquelas que Deus nos manda, muitas vezes, disfarçada até de lutas, de provações, gigantes, tempestades, humilhação. São oportunidades que não nos vêm todos os dias, mas também são para a permissão de Deus, para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Por isso temos que ficar atento. Esse evento aí pode ser que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Essa dificuldade que está passando hoje aí, não se engane achando que você está só, porque você nunca está só, mas de repente não, é permissão de Deus. Se você tentar para isso como oportunidade, você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado lá no final. Eu queria falar um pouquinho, mas eu não posso. Vamos lá. A terceira são oportunidades únicas. Eu classifico oportunidades únicas sendo aquelas que Deus de forma direta fala aos nossos corações. Quem aqui nunca experimentou isso? Ouvir a voz de Deus, quer seja numa canção, quer seja no pregador, na vida do pregador, quem aqui que nunca? Isso é uma oportunidade única, queridos. É uma oportunidade única de ouvir a voz de Deus, que nós não podemos, como eu não perco, pastor, essa oportunidade única, simples, dando crédito àquilo que Deus falou contigo, obedecendo aquilo que Deus falou contigo, se posicionando de forma correta diante daquilo que Deus tem falado no seu coração. Isso é uma oportunidade única. Infelizmente, aquele paralítico, diante de uma oportunidade única, ele perdeu a oportunidade. Qual é a oportunidade? Ele estava diante do mestre. O que Deus falou? Jesus falou: quer ser curado. Era a oportunidade de ele ser curado. Eu quero ser curado. Que na Bíblia diz que não perdeu uma oportunidade única. Vou lembrar você uma pessoa que não perdeu uma oportunidade única. Bartimeu. Diz a Bíblia que quando Bartimeu ouviu que Jesus ia passar por aquele lugar, ele pensou: isso é uma oportunidade única. Não sei se eu vou ter outra. O que ele faz? Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E cai em milagres. A pouco Jesus falou: pastor, tá maluco? Ele não está maluco, não. Esse está maluco de palavra de da Bíblia, não. Ele não estava maluco, não. Sabe o que ele estava? Ele estava consciente que ele estava diante da oportunidade única. Tanto é que quando Jesus escuta, assim, o que tu quer? O que ele fala? Quero ver. Oportunidade única. E às vezes nós estamos, infelizmente, sendo colocados por Deus, diante de uma oportunidade única de Deus falar ao nosso coração. E nós estamos cometendo o mesmo erro que esse paralítico cometeu. Nós não estamos enxergando, nós não estamos valorizando uma oportunidade única. Quem sabe hoje não é essa oportunidade única de Deus estar ministrando o seu coração. Eu não cometa esse primeiro erro que cometeu esse paralítico. Não desperdice essa oportunidade. Queridos, o segundo erro da resposta, ele diz: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Resposta dele. Resposta dele tem uma oportunidade única. Que no
38 anos no mesmo lugar. Todos os dias. Não tem ninguém. Já pensou sobre isso? Não criou nenhum tipo de relacionamento com ninguém. Não criou nesses 38 anos nenhum vínculo de amizade com ninguém. Essa é a história desse homem. Queridos, o que eu vou te dizer, guarda o que eu vou te dizer. Sabe o que você precisa para ser mais abençoado por Deus e receber no mês de agosto o agir sobrenatural de Deus? Sabe o que você precisa? Você precisa de relacionamentos abençoados. Precisamos aprender a termos relacionamentos sem interesses, relacionamentos sinceros. Querido, nós somos um povo que a comunhão não é uma marca na nossa vida, porque diz a Bíblia que na comunhão o Senhor ordena a bênção. Então não existe. E hoje temos uma vida sem relacionamento de amizade, relacionamentos que vão ajudar quando a água for agitada, queridos. Que eu que estava em 38 anos e não tinha ninguém, digo por ele, não tem ninguém. Precisamos ter relacionamentos, queridos. Quando a água for agitada, vamos pegar a nossa mão e vamos levar para receber o nosso milagre. Mas para isso tem que ter relacionamento. E tem uma coisa, queridos, isso a Bíblia nos assegura disso. Eliseu, ele só foi o sucessor de Elias porque ele tinha relacionamento com Elias. Eles tinham relacionamentos, eles andavam juntos. José só colocou o povo, mas Josué só colocou o povo na terra prometida porque ele tinha um relacionamento com Moisés. Então Deus olhou e falou assim: vai ser ele que tem relacionamento. José, ele tinha relacionamento. Mesmo no cárcere, ele se relacionou com aqueles homens ali que lembraram dele lá diante de Faraó. E quando o Faraó tem um sonho, porque José tinha relacionamento lá no cárcere, ele tinha que era um bom relacionamento. Foi esquecido no momento, quando era certo, ele foi: olha, eu conheço um camareiro. E olha onde ele foi parar, queridos. Olha a história dele agora tendo uma virada, uma transformação, porque ele teve relacionamento. Porque não falarmos daquele paralítico que desceu pelo telhado e foi curado. Isso só aconteceu na vida dele porque ele tinha relacionamentos. Diz a Bíblia que os seus amigos, quando souberam que Jesus estava na casa, eles pensaram: é uma oportunidade única. Pegaram ele, colocaram numa maca e foram andando até chegar na casa. Mas a única casa estava tomada por uma grande multidão. Mas a convicção de chegar a uma oportunidade única era algo tão forte que eles subiram ao telhado. Eles arrancaram a telha da casa onde Jesus estava. E aqueles amigos desceram aquele homem por uma porta. Queridos, relacionamentos abençoados. Precisamos aprender a nos relacionar. Precisamos entender que é algo muito importante. Como eu fico feliz quando eu vejo grupos da igreja se relacionando. Como eu estou feliz em ver o nosso GCL funcionando, as fotos já chegando, as pessoas se relacionando ali para falar do poder de Deus. Se você não foi ao GCL ainda, olha, se informa aí, está acontecendo a quinta-feira, já está sendo uma bênção. Isso é comunhão, isso são pessoas se relacionando. Eu aprendi uma coisa a entrar comigo quando tem uma dificuldade, eu conto para Deus e conto com um amigo. Porque a gente está passando por um problema e só conta para Deus, só conta para Deus, só conta para Deus. E tem um amigo do lado que vai poder resolver, mas ele não sabe. Então eu, quando preciso de alguma coisa, eu estou no aperto, eu oro, eu conto para Deus, eu procuro um amigo e você rapaz, eu estou precisando dessa situação. Eu estou nessa situação aqui, no aperto, eu preciso de uma ajuda. Por quê? Porque Deus ele usa homens, queridos. Deus ele usa homens, infelizmente.
se nós não entendemos essa necessidade de ter um relacionamento, nós vamos ficar impedidos de ser abençoados por Deus. Deus nos dá sabedoria, queridos, para nos relacionarmos. Então abra o teu coração, não cometa o mesmo erro desse paralítico que há 38 anos no mesmo lugar, não tinha amizade, não tinha ninguém que pudesse conduzir até o milagre. Terceiro erro, na resposta do paralítico, ele diz: não tem homem algum que quando a água é agitada, me ponha no tanque. Queridos, aqui ele mostra uma fé muito grande. Mas a fé desse homem estava em outro homem. A fé dele estava no tanque e na água. E até o anjo. Mas em nenhum momento da sua resposta, ele mostra uma fé no Deus homem. Uma fé no Deus da água. Uma fé num Deus que dá ordem ao anjo para agitar a água. O que eu quero com isso? Eu quero que você entenda nesta noite. Deus, Ele está aqui. Deus está nesse lugar. E se você crê que é Ele que está aqui, se você crê que é Ele que fala contigo, olha para mim, você recebe hoje daquele que fala contigo a chave para viver grandes realizações no mês de agosto da sua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo, mas se você crê que é Ele que fala contigo, você vai viver e vai dar testemunho, menino. Mas tem que crer que é Ele que está aqui. Ele pode usar o homem, Ele pode dar ordem ao anjo a outro respeito, mas você tem que saber que é Ele que faz. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo o nosso louvor. É Ele que é o nosso Deus. É Ele, queridos. Entenda que o homem pode ser usado, o tanque ajuda, mas quem opera é Deus. Quem criou o homem é o Deus grande. Quarto erro, para finalizar a resposta daquele paralítico. Ele diz assim: enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele disse assim, a sua resposta e os seus quatro erros da sua resposta. E qual é a pergunta? Quer dizer? Era só isso. Ele começa a errar. Ele começa a dar uma resposta que não lhe foi perguntado. Então o quarto erro dele é esse. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele está dizendo assim: sempre tem alguém que vai antes de mim. E só o natural. Eu não consigo chegar. É o que ele está dizendo. 38 anos que eu vejo pessoas sendo curadas, mas eu não consigo. Vamos pensar nesse homem. Vamos pensar nesse homem há 38 anos. É uma vida. Teve 29 de casado. É uma vida. 38 anos ele via alguém sendo, mas ele não. 38 anos ele estava ali. Vou dizer para você uma coisa pela resposta dele. Ele estava ali, mas ele não tinha mais esperança. Porque isso não acontecia com hoje, outro. Tinha mais esperança. Penso eu, digo eu, na vida, para ele já era um ritual. Vou lá para a porta, vou lá para o tanque. Mas não tinha esperança. Ele ia por ir, ele ia de forma religiosa, mas ele ia. A esperança ele não tinha. Sabe quem tinha esperança? Bartimeu. Bartimeu tinha esperança.
desse camarada, está me ouvindo falar desse paralítico, mas quem sabe você pensou hoje, eu vou à igreja, alguém vai receber uma palavra de Deus, eu vou à igreja, alguém vai receber algo de Deus, quem sabe eu vou à igreja, mas hoje alguém vai ser curado. Alguém hoje vai receber uma palavra rema e vai viver o sobrenatural de Deus no mês de agosto. Mas ainda não vai ser eu. Vai ser outro no meu lugar. Mas não vou ser eu que vou ter a vida transformada. Quem sabe você entrou aqui hoje e pensamento você tem esse. Queridos, aquele paralítico, ele não sabia. E de repente, você também não sabe. A esperança dele se foi. Ele ia. Ou quem sabe você veio. Mas não existe mais em você, como existia mais nele, a resposta que deu. A esperança de viver o milagre. A esperança de ter a vida transformada. A esperança de viver uma novidade de vida. A esperança de que, de fato e de verdade, não só de palavra profética, mas o mês de agosto vai ser um mês de um agir de Deus sobrenatural na sua vida. Quem sabe você entrou aqui hoje, está ouvindo isso por várias vezes, mas a sua esperança se foi. Quem sabe você que está paralítico já não tem mais esperança. Porque ele não tinha esperança, queridos. Vou para o tanque, mas ele não tinha esperança. Quem sabe você, vou para o culto, mas não tem esperança de que alguma coisa pode mudar, de que algo pode ser diferente. Está presente diante de Deus, daquele que é poderoso. Você até crê que ele é poderoso, mas não tem mais esperança. Não tem mais esperança de que o novo pode acontecer. Isso muitas vezes acontece. Porque os seus pensamentos estão no lugar errado. O pensamento daquele paralítico está no lugar errado. E quando a esperança se vai, nosso pensamento ele vai para lugares errados. Quando nós estamos pensando errado, nós perdemos a esperança. Eu aconselhei uma jovem hoje, pelo telefone, durante uma situação muito difícil que ela está enfrentando, uma amiga em comum minha da Carla. Um quadro que ela está vendo, não tem como ter esperança. E ela lá para ela hoje foi o seguinte: não leve o seu pensamento para o lugar errado. Leve o seu pensamento para Deus. Porque quando nós levamos o nosso pensamento para Deus, a esperança, ela brota em nossos corações. Então hoje tem faltado esperança na sua vida, é porque você está colocando o seu pensamento no lugar errado. Então nessa noite não faça como o paralítico. Ele estava com o seu pensamento no lugar errado. Enquanto eu vou, desce outro em meu lugar. Esse era o pensamento dele. O pensamento errado, ele rouba a nossa esperança. Então nessa noite, em nome de Jesus, coloca o teu pensamento no lugar certo. Coloca o seu pensamento naquilo que é verdadeiro. Coloca o seu pensamento em Deus. Pensamento certo é trazer à memória o poder de Deus. Pensamento certo é trazer à memória aquilo que Deus já fez. E aquilo que experimentou o milagre de Deus? Todos nós experimentamos. Então precisamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. O que nos dá esperança é aquilo que Deus já fez. Porque o Deus que fez uma vez, Ele faz de novo. Nós precisamos
ter o pensamento no lugar certo. É esse pensamento, queridos, que vai nos dar esperança. E eu quero concluir a minha palavra nessa noite. Quero convidar você a, nesta noite, tomar uma decisão. Que decisão, pastor? Simples. A decisão de não cometer os mesmos erros que o paralítico do tanque de Betesda revelou na sua resposta. Esse é o nosso desafio. Iniciarmos o mês de agosto, o mês onde Deus vai fazer maravilha, onde o mês de Deus vai se levantar em nosso favor, iniciar esse mês sem cometer os mesmos erros que esse paralítico cometeu. Então, nessa noite, em nome de Jesus, olha para mim, decida não mais perder as oportunidades dadas por Deus. Eu ouvi na aula de história dominical hoje, e quem não vem à história dominical já perdeu a oportunidade dada por Deus. E eu ouvi um pedaço onde a Lídia, de mulher, está dando aula, ela falou assim: como Deus falou o nosso coração esse mês. Eu vou te dizer, estar nos nossos cultos são oportunidades únicas. E Deus, de forma sobrenatural, tem falado aqui nesse lugar. Então decida no mês de agosto não perder a oportunidade de estar nos cultos. Nós vamos ter amanhã cultos para mulheres, palavra direcionada para mulheres, mulheres que estão tendo vitória, mulheres que estão tendo agir de Deus. Então venha para a casa do Senhor, não perca esta oportunidade. Estar nos nossos cultos é uma oportunidade única. Então decida hoje não perder essa oportunidade dada por Deus. Decida hoje desenvolver um relacionamento com pessoas. Aceite essa proposta. Tenha relacionamento com pessoas. Abra o seu coração. Ah, pastor, mas essa é sempre a desculpa que tem que ter se abrir. Pastor, mas eu abri uma vez, eu fui traído, eu fui decepcionado. Ei, isso não é razão para você fechar o seu coração. Que Deus se cercar de pessoas boas, de pessoas que vão nos ajudar, vão caminhar conosco, vão nos fortalecer, pessoas que vão de repente nos ajudar a tirar o cisto dos nossos olhos. Então, em nome de Jesus, decida hoje, abra o seu coração para relacionamentos com pessoas. Decida hoje crer que Deus ele quer agir em seu favor. Tem esperança, querido. Tua situação vai mudar. O teu quadro vai mudar. A tua história vai mudar. Então decida hoje ter esperança. Olha para a história desse paralítico. Jesus ele ouve a resposta do paralítico. Isso é interessantíssimo. Que ele está dando a resposta, ele está falando, mas Jesus está na mesma vibe do início. Ele não mudou nada. Ele escuta aquela resposta, quem sabe assim, né? Se fosse eu, na minha sutileza, eu disse, meu camarada, eu não estou perguntando isso. Eu quero saber disso. Eu quero saber se tem que ser curado. Não tem nada disso. Mas Jesus, ele escuta ali aquele paralítico e ele não prega para ele. Mesmo depois que ele fala, como é que toda aquela loucura, fala assim, muito besteira, como é que esses quatro erros, mesmo depois de ouvir, ele só diz o quê? Levante-se, pega a sua maca e anda. Em outras palavras, digo eu não quero saber. Eu vim aqui para mudar o milagre da sua vida. Eu vim aqui para mudar a tua história. Eu não quero saber se não tem gente. Eu não quero saber se você não tem amigo. Ele não prega para ele. Mas quando ele acaba de dar sua desculpa esfarrapada, carregada de erros, o que ele escuta é: ei, levanta, acabou. Novidade de vida. Pega a tua maca e anda. É isso que é
Jesus, ele nos ama tanto, tanto, e conosco foi diferente. Comigo, com você foi diferente. Jesus, ele, com você nessa noite, ele usou a minha vida para pregar o seu coração. Mesmo você dando desculpas esfarrapadas, mesmo você cometendo erros como no paralítico, o amor por ele por você é tão grande que ele pregou ao seu coração. Ele usou da minha boca para pregar e abrir os seus olhos. Mas sabe o que é interessante? O propósito é o mesmo. Para aquele homem que não pregou, para nós que está pregando nessa noite, o propósito é o mesmo. Nos levar à condição de vitoriosos. Nos levar à condição de vivermos milagres de Deus. Nos levarmos à condição de, no mês de agosto, experimentarmos algo sobrenatural. Porque agosto é de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar por você nesse momento. Quem sabe você entrou aqui hoje, mas está cometendo os mesmos erros. Está errando da mesma maneira que errou sua vida. Tem desperdiçado as oportunidades únicas. Tem desperdiçado, quem sabe, a visão de relacionamentos. Por escolha, você escolheu não se relacionar com mais ninguém. E já se relacionou, ficou muito magoado. Quem sabe está cometendo hoje o mesmo erro daquele paralítico em estar com sua confiança em homens e não em Deus. Quem sabe pela falta de confiança em Deus, você não está tendo mais esperança de ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Esse mês é mês sobrenatural. Então agora em nome de Jesus, fala, Senhor, eu não quero mais. Eu não quero cometer os mesmos erros que os paralíticos cometeram. Eu quero experimentar uma novidade de vida. Eu quero viver algo novo. Você tem coragem de fazer essa oração para o Senhor? Eu creio que Deus entende que Ele vem nos visitar nessa noite, com o propósito de nos levarmos a viver algo novo. Viver uma novidade de vida, aonde o nome dele possa ser glorificado. Entendo que nós já nos alimentamos espiritualmente, queridos. Olha que maravilha! Não cabe mais o que Deus tinha que fazer, Ele fez por completo. Nós nos alimentamos participando da mesa do Senhor. Ele falou o nosso coração. Agora cabe a nós tomarmos uma posição. Cabe a nós nos posicionarmos diante dessa realidade. Então, eu vou orar para que o Espírito Santo de Deus te fortaleça nessa empreitada. Mas eu entendo que existe uma oração que tem segredo por você. Por você que crê, para que o agosto seja um mês sobrenatural na sua vida. Esses erros cometidos pelos paralíticos, você não pode cometer em nome de Jesus. Então faça essa oração, fala, Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu não quero. Eu não quero cometer os mesmos erros. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te render graças nessa noite. Pai, porque o Senhor é bom. O Senhor tem cuidado de nós em todas as áreas, tem ministrado o nosso coração de forma poderosa aqui nesse lugar. E como igreja, Deus, nós não queremos perder essa oportunidade hoje. Que a tua igreja não perca essa oportunidade hoje, Pai, em nome de Jesus.
agora está orando, falando contigo. Aponta o Espírito Santo, ó Pai, conhecer os corações deles, eles vão ser fortalecidos pelo Senhor, a não cometer esses erros, ó Pai, para que de fato agosto, ó Pai, possa ser um mês marcante, cheio de realizações, um mês vitorioso para todos os teus filhos, porque como declaramos aqui nessa noite, agosto é de Deus. Agosto é o mês que Deus faz milagre. Então, Pai, em nome de Jesus, realiza milagres na vida dos teus filhos. Que eles possam hoje, pela fé, levantar-se e caminhar em direção a uma novidade de vida, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim eu oro, ó Deus, rogando-te as ricas bênçãos do céu, milagres, ó Deus, do céu, sobre a vida desta igreja, e faz essa oração em nome de Jesus. Amém. E aí você pode colocar seus pés.